Hoje eu trago um título da literatura francesa. De uma forma mais simplista e mais geral, Madame Bovary conta a história da sonhadora Emma, uma moça simples, do campo, mas que nutria grandes sonhos burgueses. Mas, apesar de a personagem central dar nome à obra, a história não começa contando sobre ela, e sim sobre o seu futuro marido, Charles Bovary. Charles Bovary teve uma infância pobre, não era exatamente uma pessoa inteligente, mas com grande esforço se tornou médico de uma província francesa. Charles era médico do pai de Emma, e Charles se encanta por Emma numa das consultas domiciliares que ele teve que fazer ao pai dela. Esse pai era um homem oportunista. Se agradava da ideia do casamento da sua filha com Charles, pois o tinha como um bom homem, além de ver nele a chance de casar a filha sem precisar gastar muito dinheiro com dote. A nossa protagonista principal só nos é apresentada adiante, como se nas entrelinhas Flaubert insinuasse que é somente após o casamento que Emma toma as rédeas da própria história. Na reconstituição que Flaubert faz do período que antecede ao casamento de Emma, a gente fica sabendo que aos 13 anos de idade ela é levada pelo pai para um convento para receber educação formal. E aí sabemos que ela pôde ter acesso a uma educação fora de casa, coisa que era muito rara na época, um outro tipo de educação formal, bem diferente daqueles que as moças que viviam no campo recebiam. Emma então tem contato com o estudo da música, da literatura, ela mergulha no mundo dos romances e é apaixonada por Walter Scott. Scott era poeta, romancista, dramaturgo escocês, considerado o criador do romance como gênero literário. Scott é uma figura muito importante do romantismo e sofreu influências fortes de personalidades eminentemente românticas como Goethe e Lord Byron. E é com essas referências que Emma vai viver sua vida. Como eu disse, ela é muito sonhadora, extremamente apegada aos seus livros e idealiza toda a sua vida de acordo com as histórias que tanto consumia. Além da arte e da literatura, outro caminho também foi muito importante para a construção dos ideais da jovem romântica. Enquanto ela estava no convento, tinha uma senhora fidalga que costumava ir até lá para conversar com as meninas e ficava ensinando canções de amor para elas, contava histórias de amor para elas, e era um momento em que Emma se imaginava num conto fantástico em que ela seria salva por um cavaleiro que viria galopando em um cavalo preto. A princípio, num primeiro momento, Charles é um marido devoto e apaixonado. Faz de tudo por Emma. Muitos dizem que ela não correspondia, que é ela quem o tratava com desprezo. Mas, gente, não acredito que seja exatamente isso. A maioria das análises rotulam Emma como narcisista e numa leitura mais apressada, até acho que ela pode ter muitos comportamentos egoístas e mesquinhos mesmo. Porém, Flaubert constrói os personagens, tanto Emma quanto Charles, e descreve a rotina deles com tanta riqueza que taxar de cara Charles como mocinho e Emma como narcisista pode ser uma visão muito simplista, muito reducionista dessa obra. A construção de Emma Bovary é transgressora desde o início. Ela não deseja se casar para ser mãe ou visando a família em si, mas sim para conseguir realizar seu ideal romântico. O casamento teria o poder mágico de transformá-la em uma heroína idêntica àquelas descritas nos romances que ela tanto devorava. Somado a isso, o desenrolar da história nos mostra que a conversa de Charles era tão simples, tão rasa quanto uma calçada de rua, segundo o escritor. Ele nunca teve sequer a curiosidade de ir aos teatros de Paris. Não sabia nadar, não sabia esgrimir, nem atirar com pistola e não foi nem capaz de explicar um termo de equitação que ela havia encontrado em um romance. Nos pensamentos de Emma, segundo o livro, um homem deveria saber tudo, se destacar em múltiplas atividades, ser capaz de apresentar a energia da paixão,
os refinamentos da vida e todos os seus mistérios. Mas ele não ensinava nada, não sabia nada, não desejava nada. Ele pensava que era feliz e ela ficava zangada com aquela calma, com aquela passividade, com aquela gravidade serena, segundo o livro. Ele estava satisfeito com a felicidade que ela lhe proporcionava. Então, o casamento de Emma não a aproxima nem um pouco dos ideais daquelas histórias maravilhosas que ela sonhava em viver desde a época do convento. Quando ela percebe que, embora o marido fosse gentil e apaixonado por ela, ela fica profundamente decepcionada e desencantada ao se dar conta de que não viveria a paixão esperada, porque o marido não conseguia corresponder a esse ideal. Segundo o narrador, Emma sentia um mal-estar inacessível que muda de aparência como as nuvens, que redemoinha como o vento. Acontece que Charles era tão lerdo, nem suspeitava disso. Ele nem se dava conta que a mulher estava murchando por dentro. Aí o narrador completa: se pelo menos Charles suspeitasse, se pelo menos uma única vez o olhar dele fosse ao encontro do pensamento dela, parecia que isso poderia aliviar o coração. Mas à medida que se intensificava a intimidade das suas vidas, se estabelecia um desapego interior que a desprendia dele. Emma, por outro lado, sabia gerir a casa. Sabia mandar cartas elegantes para cobrar as consultas dos pacientes que o marido havia atendido. E eram cartas tão bem escritas que nem pareciam cobrança. Ela cozinhava, fazia pratos sofisticados, enfeitava a casa, montava a mesa. Tudo isso porque ela tinha muita consideração por ele. Só que o narrador diz que Charles acabou por se autoestimar demais por ter uma mulher assim. E quando ele voltava à tarde, às vezes até meia-noite, pedia para comer, como os empregados já estavam deitados, era a Emma que o servia. E aí o livro diz que ele ficava citando todas as pessoas que encontrou pelo vilarejo, as receitas que ele tinha prescrito, comia, bebia, depois ia para a cama e deitava-se de costas e roncava. Emma procurava avidamente que o marido a enxergasse. O autor diz que à luz do luar ela recitava tudo que sabia de cor, de rimas apaixonadas, cantava para ele, mas Charles não parecia nem um pouco apaixonado, nem comovido. Dessa forma, segundo o narrador, depois de tentar colocar fogo em seu coração, sem obter sequer uma única faísca, ela se convenceu de que a paixão de Charles não era lá essas coisas. Ele passou, por exemplo, a beijá-la somente em determinadas horas. E Flaubert ainda termina o parágrafo dizendo que isso, o hábito de beijá-la, tinha virado um hábito como uma sobremesa planejada com antecedência após a monotonia de um jantar. E assim Emma, a sonhadora Emma, a Emma que conhecia todos os romances, começa a se perguntar: por que, meu Deus, eu me casei? E aí ela diz que sua vida tinha se transformado numa vida tão fria quanto um sótão que tem a janela virada para o lado oposto ao sol. E o tédio, a aranha silenciosa, tecia sua teia em todos os cantos do seu coração. Percebem que a história não é tão simples assim? A arte imita a vida, não é mesmo? Há quem condene Emma, há quem a absolva, e vou dizer que Flaubert trabalha muito bem nisso. Como explicar então que Charles é apaixonado por ela, mas ao mesmo tempo é negligente? Charles passa a se autoestimar tanto que não enxerga o que está acontecendo ao seu redor. Frustrada, Emma começa a procurar novas aventuras e acaba se envolvendo em duas relações extraconjugais e, aos poucos, percebe que a vida real é bem diferente daquela retratada nos livros. Optei por não detalhar mais a história, mas ainda temos muito mais nela. Vamos conhecer as personalidades de cada um dos amantes dela. E ela também vai contrair muitas dívidas, tudo isso numa narrativa muito, muito rica. Por um lado, Emma parece ser a mais egoísta. Talvez, se ela tivesse se expressado para o marido da forma que se expressou com os amantes, pudesse resolver bastante coisa. Mas por outro lado, Charles era acomodado, sem ambição, sem energia masculina. Flaubert se aproximou
tanto da realidade com personagens tão reais que foi considerado um agressor da moral na época, escandalizando a sociedade e por isso foi processado no Tribunal de Paris em 1857. E esse romance foi tão significativo que inspirou várias outras obras depois, em todo o mundo. Dentre elas, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Mas isso já é um assunto de um próximo vídeo. Não vou esquecer de curtir e de deixar seu comentário. Tenha uma excelente leitura e até o próximo vídeo.